Olá a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do projeto Aliteração. Para vocês que estão chegando agora, eu sou Roman Lopes, um dos realizadores do projeto, e eu convido vocês a assistirem aos outros vídeos anteriores, se inscrever no canal, visitar nosso blog, enfim, seguir nossas redes sociais. Todos os nossos endereços estão aí na descrição do vídeo, tá? Vamos fortalecer cada vez mais essa rede de reflexão sobre arte e literatura. E para vocês que já são nossos parceiros e nossas parceiras, vamos continuar aí nessa trajetória, certo? Como eu disse na semana passada, nós vamos continuar as nossas reflexões sobre arte, trazendo as ideias de outros dois pensadores importantes também que refletiram sobre a arte, Nietzsche e Adorno. Vamos começar pelo mais antigo, Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo alemão que viveu no século XIX. Ele nasceu em 1844 e morreu em 1900. Novo e podemos dizer que louco, né? Ele era filho de um pastor protestante e quando adolescente ele chegou a pensar na hipótese de ser um pastor ele também. Mas desistiu logo dessa ideia porque se decepcionou, se desiludiu com os dogmas religiosos rapidamente. Ele estudou filologia, filosofia e música, né? Ele foi um compositor, mas ele ficou mais conhecido como filósofo, apesar de ser um dos grandes conhecedores da cultura grega e da cultura romana. Tá? A filosofia de Nietzsche ela não é uma filosofia propositiva, ou seja, Nietzsche não propõe caminhos para a descoberta da verdade, enfim, das coisas, como a maioria dos filósofos, né? Eu costumo dizer que Nietzsche tem uma filosofia incisiva, né? Nietzsche abala os alicerces do pensamento ocidental e não propõe nada no lugar, né? Ele não propõe nada como solução. É como se ele abalasse, implodisse os alicerces do pensamento ocidental e só restassem as nuvens de poeira e os escombros, nada mais. Por isso que Nietzsche é um pensador tão polêmico, né? Contestado, amado, odiado, enfim, mas que teve uma influência sobre muitos pensadores do século XX. Bom, Nietzsche refletiu sobre arte em vários dos seus escritos, né? A filosofia de Nietzsche também é uma filosofia muito fragmentária. Nietzsche não tem um livro sobre cada assunto, né? Então ele não tem um livro sobre arte, né? Todos os livros de Nietzsche propõe reflexão sobre diversos temas num encadeamento que não tem uma lógica muito aparente. Tá? A filosofia de Nietzsche tem uma lógica muito própria. Por isso eu escolhi dois livros para falar sobre a reflexão que Nietzsche faz a respeito da arte. Um é O Nascimento da Tragédia, de 1872, onde Nietzsche vai fazer uma análise da trajetória da tragédia grega, e nessa análise ele já vai fazer alguns apontamentos importantes sobre arte. E o outro livro é Para Além do Bem e do Mal, de 1886, onde eu pego alguns dos aforismos em que Nietzsche traz uma reflexão sobre arte. Tá? Bom, vamos começar então pelo Nascimento da Tragédia. Nesse livro, Nietzsche vai nos mostrar os dois impulsos artísticos da natureza. E ele chama de impulsos artísticos da natureza porque para Nietzsche a arte faz parte da própria vida, né? Ou seja, esses impulsos artísticos eles estão na essência da própria vida. Por isso que ele chama de impulsos artísticos da natureza. E que são dois, o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo, naturalmente ligado ao deus Apolo, da mitologia grega, é aquele impulso das artes figuradas, né? Da pintura, da escultura, quer dizer, é aquele impulso que está
relacionado à forma, à aparência, à beleza, né? É o impulso que traz o processo de individuação no fazer artístico. E o impulso dionisíaco, naturalmente ligado ao deus Dionísio, também da mitologia grega, que é o impulso das artes não figuradas, da música, da poesia, que é um impulso que traz a supressão das subjetividades, a comunhão coletiva, né? Ele está relacionado ao encantamento, à embriaguez, à perda da identidade. Muito bem, para Nietzsche, esses dois impulsos artísticos da natureza estão presentes em medidas diferentes na tragédia grega e na arte como um todo. Tá? No começo da tragédia, havia uma evidência maior do impulso dionisíaco. Então, se a gente lembrar das origens da tragédia grega, lá na Grécia arcaica, a gente vai ver, né, na origem desse sentimento trágico, a gente vai ver lá aqueles êxtases coletivos que vinham nos cultos a Dionísio através das músicas e das danças, né, dos cantos e das danças em homenagem a Dionísio. Esses êxtases coletivos, eles estão no cerne do sentimento trágico. E quando a tragédia se estrutura na Grécia, nos primeiros momentos, esse impulso dionisíaco está mais evidenciado através da atuação forte do coro. O coro traz esse impulso dionisíaco, permitindo aos espectadores, né, às pessoas, a produção do efeito catártico, né, do efeito de catarse, que vai trazer uma ressignificação da própria vida. Por quê? Porque esse efeito catártico ele vai rasgar o véu das aparências e fazer com que as pessoas mergulhem na essência da própria vida, das pulsões de vida e de morte, através dos sentimentos de piedade e de terror, e com isso elas consigam ressignificar a própria vida. Tá? E aí isso é o que Nietzsche vai chamar da evidência do impulso dionisíaco nos primeiros momentos da tragédia. Só que para Nietzsche, a tragédia vai sofrer um processo de degeneração no decorrer do tempo, que vai culminar com o que ele chama de estertor da tragédia na época de Eurípides, o último grande trágico grego que chegou até nós. Né? E como é que se dá esse processo de degeneração? Ele vai se dar através de um processo de individuação pelo qual a tragédia passa, que Nietzsche vai ilustrar com o enfraquecimento do coro. Então o coro, que tem essa função de evidenciar um impulso dionisíaco, ele vai sofrer no decorrer do tempo um enfraquecimento. Até que quando chega em Eurípides, ele perde essa função catártica e, ao mesmo tempo, tem um fortalecimento das personagens individuais, o que substitui esse processo catártico por um processo de compreensão e identificação com essas personagens individuais. Esse é o processo de individuação pelo qual a tragédia passa e que Nietzsche atribui a esse processo a degeneração da tragédia. E esse processo, como eu já disse, substitui a catarse pela compreensão da obra. Tá? Como a nossa arte sofre influência direta dessa arte grega, mas principalmente dessa arte grega do final, né, do período grego, então, para Nietzsche, a nossa arte sofre essa influência dessa tragédia degenerada, né, que evidencia esse impulso apolíneo da individuação, da forma para a compreensão e enfraquece o impulso dionisíaco. Né? E aí então, para Nietzsche, a arte deixa com isso de ser uma atividade metafísica e passa a ser uma busca pela compreensão de si e das coisas através da obra de arte. E já indo para o segundo livro, Para Além do Bem e do Mal, isso vai fazer com que
a arte ganhe o que Nietzsche vai chamar de prudência, né? A arte se torna uma arte prudente. E essa prudência na arte faz com que a arte perca o seu vigor. Porque esse vigor da arte, para Nietzsche, está justamente na concepção desinteressada que só o impulso dionisíaco podia trazer, né? Porque quando vem aqueles êxtases coletivos dionisíacos, eles não tinham nenhum objetivo a não ser eles mesmos, né? Então, essa concepção desinteressada da arte é que traz à arte esse vigor que é perdido com essa arte da prudência. Por quê? Porque essa arte da prudência vai exaltar o que Nietzsche chama de formas puras, né? Então, mais uma vez aí, uma pretensa pureza na arte que está sendo criticada também por Nietzsche. Porque essa arte de formas puras, para Nietzsche, ela na verdade traz uma beleza falsificada, porque ela vai pregar nessa camada de superfície formal da arte valores morais, justamente para criar esse processo de compreensão e identificação. E esses valores morais que são colocados no processo de criação artística, nessa camada formal da arte, Nietzsche vai chamar de valores de uma moral da abnegação e da aceitação absoluta. E essa moral da abnegação e da aceitação absoluta são usadas como armas de sedução pelas estruturas de poder para manter as pessoas, então, paralisadas, né? E apartadas das verdadeiras pulsões da vida, né? Então, para Nietzsche, tem que se rasgar novamente esse véu das aparências, como lá nos primórdios da tragédia, e mergulhar nesse universo de êxtase, de pulsões, de espontaneidade, do impulso dionisíaco da arte. Ou seja, você tem que recuperar o impulso dionisíaco da arte em detrimento desse impulso apolíneo que trouxe uma arte vazia. Por quê? Porque para Nietzsche, a arte não pode ser uma representação da vida. Ao contrário disso, a vida tem que ser uma experiência artística. É isso que Nietzsche vai achar o mais importante. Certo? Bom, agora vamos para Adorno. Theodor Adorno, um filósofo também alemão, da primeira metade do século XX. Ele nasceu em 1903 e morreu em 1969. Ele era filho de uma família relativamente abastada e ele foi estudar na Universidade de Frankfurt. E lá ele foi um dos integrantes da conhecida Escola de Frankfurt, né, que teve duas gerações de pensadores. Então, na primeira geração nós tivemos pensadores como o próprio Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin. E numa segunda geração mais recente, pensadores como Habermas, como Axel Honneth. Tá? Essa escola de Frankfurt, na verdade, o nome real dela é Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, do qual inclusive Adorno foi diretor durante um determinado momento. Um dos objetivos, entre os vários, desse instituto era fazer um debate renovado, né, revisitar as ideias e as teorias marxistas. Bom, Adorno também falou de arte em diversos escritos, mas eu vou aqui escolher dois textos do Adorno que para mim são os mais importantes dele a respeito da arte. O primeiro é um capítulo de um livro, né? O livro se chama Dialética do Esclarecimento, que é de 1944. Tá? E o capítulo que eu pego desse livro é o capítulo que se chama Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas. E o outro livro que eu vou pegar do Adorno é um livro inteiro, é um livro póstumo, foi publicado em 1970, já depois da morte do Adorno, que é A Teoria Estética do Adorno. Tá? Então tudo que eu falar aqui vai ser uma mistura desses dois textos. Bom, o Adorno, ele fala que a cultura contemporânea
traz uma supervalorização das técnicas, isso em todos os campos da vida, tá? Uma supervalorização das técnicas de produção para que haja uma produção de coisas semelhantes. Né? Ele até fala que a cultura contemporânea tem um ar de mesma coisa. E por quê? Porque a cultura contemporânea ela é alicerçada na produção capitalista. E a produção capitalista necessita dessa reprodução sistemática de coisas semelhantes para que as pessoas consumam essas coisas. Né? Então, Adorno vai fazer essa crítica a toda a estrutura social capitalista, que é a produção de coisas semelhantes através da supervalorização das técnicas de produção. Com relação ao processo de criação artística, ele também vai apontar que há aí essa supervalorização da técnica, através de um sistema que ele vai chamar de indústria cultural. Então a indústria cultural traz para o processo de criação artística essa supervalorização da técnica para transformar a obra de arte numa coisa semelhante a outras coisas e que para que tudo isso seja consumido. Então a indústria cultural transforma a obra de arte numa mercadoria a ser consumida, né? Que é o que Adorno vai chamar do processo de reificação, de coisificação da obra de arte. Isso para o Adorno é muito ruim, por quê? Porque isso tira da pessoa que tem contato com a obra de arte a liberdade de movimentação das suas fantasias, da sua espontaneidade, através da prisão da técnica de reprodução. E aí o Adorno vai fazer uma crítica muito contundente a 3 sistemas, que ele fala que são os sistemas que transformaram a arte em negócio. Ele faz uma crítica à arte como um todo, mas ele pontua esses 3 sistemas como os sistemas que transformaram a arte em negócio, né? Que são o cinema, o rádio e a televisão. Ele chega a dizer que a televisão é a realização deturpada do sonho da obra de arte total do Richard Wagner, porque ela consegue reunir em si todas as linguagens artísticas, mas para transformar essa obra ou essa produção artística em mercadoria a ser consumida. Né? E como é que é feito esse processo de transformação? Primeiro, o trabalhador no sistema capitalista ele é pressionado por essas técnicas de produção, né, por essa dinâmica de produção e reprodução sistemática de coisas iguais. E ele deveria usar então o contato com a arte como um momento de escape, de libertação dessa pressão. Só que, como a indústria cultural traz para dentro do processo de criação artística essa supervalorização das técnicas, essa reificação da obra de arte como mercadoria a ser consumida, a pessoa acaba então continuando dentro desse universo de pressão dessa dinâmica do capital. Né? E isso é feito através de uma transformação da obra de arte em algo que possa ser identificado, né? Possa criar um elo de identificação com a pessoa, para que aí ela consuma isso como uma mercadoria qualquer. E aí, apesar das diferenças aparentes entre as obras de arte, tudo tem no fundo a mesma coisa. Né? Tudo tem no fundo essa busca por essa identificação através da compreensão. Tá? E aí para o Adorno isso faz com que a arte perca o seu sentido de ser, porque ela se transforma num mecanismo de medo, de compreensão e de limitação da liberdade que na arte, segundo Adorno, deve ser absoluta, mas que no mundo real não é. Né? E então o que o Adorno vai propor? Ele vai propor o que ele chama de genialidade da arte, que é justamente a quebra, a ruptura dessa identidade da pessoa com a obra,
através da total negação da harmonia entre forma e conteúdo, entre universo interior e exterior, para que então a arte deixe de ser um objeto, porque a pessoa, quando ela traz para si, né, para o seu universo de identificação a obra de arte, ela está objetificando essa obra de arte, porque a obra de arte passa a ser o objeto de representação de uma outra identidade, que é a identidade do artista, e que media então essa identificação da pessoa que está tendo contato com a obra de arte. E o Adorno fala que isso não pode acontecer, que ao contrário, a pessoa tem que mergulhar no universo da obra de arte e lá se perder, desaparecer enquanto sujeito. E isso transformaria a obra de arte em sujeito, o que faria com que a arte passasse a ser uma experiência de vida. Então a gente percebe que aí Nietzsche e Adorno dialogam, né? Porque para Nietzsche a vida tem que ser uma experiência artística e para Adorno a arte só vale a pena se ela for experimentada enquanto vida, né? É isso. Bom, eu sei lá, eu poderia ficar também falando horas e horas aqui sobre Nietzsche, Adorno, enfim, mas também não dá, porque aí o vídeo ficaria muito longo. O que eu fiz foi, de novo, uma breve síntese dos pensamentos dessas duas figuras históricas aí, uma leitura minha desses pensamentos, tá? E eu indico aí as leituras dos livros, né? Tanto do Adorno quanto do Nietzsche, tá bom? E na semana que vem, como eu já tinha dito, nós vamos sair um pouco dessa hegemonia do pensamento do homem branco europeu e vamos ter contato com pensadores negros, com pensadores latino-americanos e com pensadoras mulheres, tá? Eu ainda não vou dizer os nomes deles, porque como o meu contato com esse universo é mais recente e é também muito fragmentado, então eu ainda preciso verificar melhor quais vão vir, mas com certeza virão pensadores negros, latino-americanos e pensadoras mulheres, tá? Quem serão eles e elas, a gente deixa para o próprio vídeo, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado, curtam aí o vídeo, se inscrevam no nosso canal, enfim. Vamos ampliar aí essa rede de reflexão, tá bom? Valeu, gente, até a semana que vem. Tchau, tchau.